Galera, ótima noite! Iniciando mais um registro especial aqui na Cartomancia Astral. Já estou aqui presente. E nesse momento vamos iniciar o registro dos estudos da consciência parte 8, pontualmente às 7h30, como planejamos. E sem nenhum imprevisto hoje. Galera, vocês que estão presentes agora, vocês vão experienciar, né, ao vivo, o nosso episódio número 8 dos estudos da consciência. E nessa semana, como anunciamos, teremos uma participação mais que especial. E nesse momento vamos dar, né, o início da nossa live especial. E daqui a pouquinho o nosso grande mestre do Instituto Nature estará presente aqui conosco. Acredito que ele já esteja conectado, já esteja vendo que nós estamos aqui. E agora, vamos tirar a primeira carta do Tarô dos Arcanjos, que rege a cartomancia astral. Nesse momento, o Arcanjo Uriel será o mensageiro para trazer a inspiração para esse momento, obviamente. Como sempre, nós trazemos a informação que o Tarô dos Arcanjos é a ferramenta de poder que rege o nosso trabalho e sempre traz a inspiração necessária para o momento presente. Então, nesse momento que surgiu aqui, Arcanjo Uriel. Vamos ler. Brilhante ideia, sua ideia é divinamente guiada. Por favor, tome medidas para torná-la realidade. Sim. Arcanjo Uriel. Nesse momento, vamos chamar o nosso convidado e que vamos também trazer toda a informação necessária do porquê estamos nos reunindo essa noite. Vou acenar aqui para o canal do Instituto Nature. Ele vai estar presente aqui conosco. Eu acho que eu preciso convidar você. Ok. Ao vivo nesse momento, o que vai ser entregue nessa noite de terça-feira? Como nós anunciamos, será o episódio número 8 dos Estudos da Consciência e sempre traremos o nosso convidado ou a nossa convidada para estar aqui abrilhantando a nossa noite, né? E complementando esse projeto, que essas reuniões aqui sempre nós estamos reunindo pessoas que possam nos elevar, né? Trazer informações para nos elevar. Então eu vou chamar aqui o nosso convidado. Só um pouquinho que nós estamos fazendo um ajuste. Ok. Instituto Nature, por favor, se vocês estiverem conectados agora no Instagram, eu peço que vocês sinalizem que vocês estão aí. Eu vou falar uma coisa, aqui no Rio Grande do Sul está fazendo um calor. Essa noite a gente não esperava por essa temperatura, mas vamos lá. Olá, ótima noite. Olá, boa noite. Como é que tá, Vander Douglas? aqui presente conosco, como nós conversamos anteriormente, você estaria aqui presente, né, Vander? É isso aí, meu amigo. E acredite, nesse momento está fazendo uma temperatura muito alta aqui. Hum, Eu não sei se aí a temperatura está igual aqui, mas está fazendo um calor danado. Então, para iniciar a nossa conversa com o Vander perfeito. essa noite. Aham. Galera, vocês que estão acompanhando a nossa página oficial, nós anunciamos que estaremos reunidos aqui com o Vander, tá? E ele é o diretor, né, vamos dizer assim, do instituto que está localizado, vamos dizer assim, em Varginha, não é? Varginha, isso, perfeito. Ok. E nesse primeiro momento eu vou passar a palavra para você, meu grande irmão, trazer a informação de como é esse instituto e o que é realizado aí, brevemente, só para a gente poder iniciar. Tá bem. Boa noite, pessoal. Meu nome é Wander, eu sou o fundador do Instituto Nature aqui em Varginha. E esse instituto, ele tem uma função primeira, que é ser uma escola. Uma escola onde nós todos aprendemos a partir de um fundo, de uma conotação espiritual. O que isso quer dizer? Que a gente precisa tomar esse caminho a partir do interno, dessa luz que nós já carregamos. Ou seja, primeiro a gente desperta isso que já está dentro e a gente manifesta e expressa
esse aspecto nosso no exterior. Então, assim, ela se configura esta escola para pessoas de todas as idades, desde criança até os adultos. E nós fazemos isso através de vivências, retiros de final de semana, de toda semana, através de cerimônias com medicinas da floresta, através das psicoterapias e também através de estudos que a gente faz, não envolvendo medicinas, apenas a nossa própria essência, todos eles com o intuito de desenvolvimento da consciência, em expandir isso que somos nós, nesse sentido evolucional. Perfeito. Nesse primeiro momento, Wander, eu vou te informar, né, o real motivo de nós estarmos reunindo você aqui conosco na Artes Terapias. Uhum. Nada mais é também do que o conjunto, né, do que está sendo criado. Esse projeto de vida que é os Estudos da Consciência Estudos da é consciência. também trazer Uhum. a visibilidade para pessoas que estão, de certa forma, atuando dentro de terapias. Então, aqui na Uhum. Artes e Terapias, nós damos visibilidade para artistas, né? Nós Uhum. gostamos de trazer ênfase para esses artistas e também para dirigentes e também pessoas que estão auxiliando no desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Ao acesso de terapias, enfim, tá bom? Perfeito. E eu queria Muito. agradecer também a presença de todos aí do Instituto Natri que estavam, né, sabendo da presença de Wander aqui conosco. Pessoal, não dá para acreditar, eu acabei de entrar na O live. calor só está aumentando. Eu não sei porquê, mas vou continuar. Wander, queria agradecer mais uma vez a tua presença aqui e É uma nós honra para mim preparamos estar algo junto. muito especial para essa noite, com certeza. Sim. Nesse primeiro momento, eu gostaria de tirar mais uma carta que é as inspirações que nós trazemos para nossas lives, tá? Que é o Tarô dos Arcanjos. E nesse momento, a inspiração está vindo de Metatron, tá? E diz assim Metatron. para todos nós. Diz assim para todos nós. Limpeza de chakra. Chame para limpar e abrir seus chakras usando formas geométricas sagradas. Metatron. Perfeito. Essa foi a segunda mensagem inspiradora para nossa live dessa noite. E todos que estão conectados aqui vão conhecer um pouquinho mais sobre o Instituto Naturi. Eu também gostaria de saber mais. Até o primeiro momento, a gente conhece o Wander assim, por algumas informações que foram muito preciosas para nós em certos momentos. E é por isso que nós estamos com ele aqui. Gratidão. E nesse momento, Wander, vamos iniciar a nossa live com a nossa primeira pergunta. Obviamente, há um enredo aqui. Então, vamos trazer a revelação da nossa primeira pergunta para o nosso convidado, Sim. enquanto eu lido com esse calor tremendo aqui. Primeira pergunta, Wander, para o nosso Aham. convidado, tá? O Tá. pessoal da cartomancia, as consulentes da Vanessa já estavam sabendo também que hoje nós estaremos numa reunião com o Wander, tá? Uhum. Então, a primeira pergunta. Vamos lá. Com relação a todo esse envolvimento, vamos dizer assim, essa experiência de vida que você tem com as medicinas ancestrais, é algo que Sim. você poderia pautar aqui essa noite, ok? Uhum. Uhum. Então, na sua visão, qual é a principal função, vamos dizer assim, né, a ação dessas medicinas ancestrais na vida das pessoas? Para todos aqueles que um dia ingressam, né, pela primeira vez, nós gostaríamos de ouvir a sua visão com relação a isso. Ao ingressarem nessas ritualísticas, tá, com as medicinas da floresta, que é um assunto pertinente aqui a terapias holísticas, tá bom? Pode Uhum. Uhum. Claro. prosseguir, por favor. Sim, Douglas, obrigado. É uma pergunta que ela abre um espectro de visibilidade bem adequado, tanto para as pessoas que já estão na medicina ou aqueles que pretendem fazer a sua expansão, o seu processo de espiritualização com medicinas da floresta. Aqui é uma medicina muito especial, que ela é legalizada e autorizada no Brasil, que é a medicina ayahuasca. Então, ela tem aí um suporte constitucional, né, institucional, para que ela possa ser servida em ambiente religioso. É importante também as pessoas que estão comigo, aquelas que estão seguindo vocês aí do Instituto Artes e Terapias, que o que eu falo aqui não é sobre a verdade divina ou essa verdade universal. O que eu falo aqui é sobre a minha expressão, a minha opinião sobre como eu vejo a vida e o universo das medicinas,
e o que elas podem trazer para a gente. Para que a pessoa não fique confusa. O cara fala e isso é a verdade. Não, não é isso. É apenas aquilo que eu construí, que eu constituí no meu ser para falar a respeito. Bom, prosseguindo. Sobre como é que essas medicinas elas podem nos auxiliar, como é que elas podem modificar a nossa vida, como é que elas atuam na nossa existência, por serem medicina ancestrais. O que quer dizer isso? Que elas provavelmente já estavam aqui na Terra antes da chegada do humano atual. E o reino dos homens é um reino de desenvolvimento diferente do reino do desenvolvimento das plantas. Ou seja, eu entendo o reino das plantas como o reino que a gente pode chamar de encantados. Então, esses seres, conhecidos como encantados, eles encarnam, eles aterram através de plantas, né? E essas duas plantas, que é a chacrona e o mariri, que nasce naturalmente nas florestas e quando replantadas em outros lugares, elas vão trazer aí duas essências ancestrais de seres encantados que desenvolvem e evoluem em reinos paralelos. E qual é a função desses reinos paralelos, em especial o reino dos encantados? É auxiliar na evolução, na expansão da consciência dos seres humanos encarnados aqui no planeta Terra e nesse universo material, nessa dimensão de matéria. Na realidade, matéria na forma da gente se expressar, na realidade são energias, ou seja, consciências condensadas, quando a gente olha, toca qualquer objeto. Então, essas consciências, no caso da medicina ayahuasca, quando utilizadas em conjunto através de decocção, que a gente chama de chá, elas podem trazer um momento para a nossa consciência, para o nosso desenvolvimento, que ele é muito expansivo. Mas expansivo como? Ela abre esses portais internos para que nós acessemos o nosso inconsciente. Vamos usar um pouco aqui da psicanálise, da teoria freudiana, que ele explica que nós temos uma parte da nossa consciência que é consciente, e uma outra parte que é o inconsciente, que é uma parte bem grande. Alguns arriscam dizer que é 97% da nossa consciência é o inconsciente. E quando esses portais são abertos, a gente pode adentrar esses caminhos ou essas estruturas de nós mesmos e, entre aspas, devassá-la. O que é isso? Estudá-la. A medicina abre e mostra para a gente como se fosse um espelho. Então, esse autoestudo, esse autoconhecimento, ele vai ampliar a nossa capacidade de compreender a psique humana, compreender esse universo e as suas relações. E dependendo do momento de vida que nós nos encontramos, ela vai espelhar de uma maneira. Se eu estou mais fechado para novos eventos, para aberturas de consciência, ela pode trazer isso. Se eu estou muito fechado, se eu estou com medo, ou se eu estou restringindo a minha consciência de uma maneira consciente, ou até mesmo através de traumas, de situações vivenciadas anteriormente, eu não consigo andar muito dentro desse universo interno. Se eu tenho uma preparação, um processo, podemos dizer, terapêutico, ou já conversa com pessoas em que eu me autorizo a ser revelado a si mesmo dentro desse grande universo interior, ela vai se apresentando e expandindo de acordo com a minha própria consciência, aquilo que eu permito, aquilo que eu quero, aquilo que eu busco já de uma maneira cognitiva, consciente. Ela abre esse universo interno. Tá? Desde coisas sobre mim mesmo, desta existência ou de existências anteriores a esta da minha vida, ou até mesmo desses universos paralelos ou de outras linhas de espaço-tempo.
Tudo isso que eu trago são eventos naturais dentro da vida de todo e qualquer ser humano. Então, a consciência ayahuasca, eu trouxe outro tema, consciência ayahuasca, é uma consciência que também está em desenvolvimento como a nossa, com essa função de expandir. E esses momentos onde a dimetiltriptamina, que é um princípio ativo contido ali, nessa mistura, nessa decocção desse chá, ela vai proporcionar uma expansão depois de um tempo que nós ingerimos, que nós bebemos esse chá, e acontece essa explosão de percepção, mostrando para a gente esse novo cenário ou um cenário diferente daquilo que a gente conhecia de uma maneira objetiva. Tá? Então, nós chamamos essa planta ou esse ambiente interno de enteógeno, e não como alguns colocam, de uma maneira mais científica ou farmacológica, de um ambiente psicodélico, ou usando um termo talvez até um pouco pejorativo para essa expansão de consciência. Na verdade, por que ele chama enteógeno? É porque a divindade que nós somos é que passa a fazer a gestão dessas experiências e desta expansão. Então, dessa maneira, ela nos ajuda, ela nos auxilia a ampliar a nossa visão sobre a vida, a ter mais cognição, ou seja, uma compreensão lógica e racional sobre as coisas, uma compreensão sobre como se relacionar bem com a divindade que está dentro de nós, relacionar bem conosco mesmo e relacionar-se bem com as pessoas que estão nesse entorno. Porque como ela espelha o que está adequado, o que não está adequado de acordo com as leis universais, então nós temos aqui um processo autopsicoterapêutico de uma largueza astronômica relativa a uma sessão de psicoterapia, que são essas que eu mesmo realizo em 50 minutos, uma hora. Então ela equivale a muitas, muitas terapias, porque ela não tem intermediário aqui, não tem uma pessoa para estar espelhando ou expressando aquilo que ela percebe no outro, para que o outro veja. Aqui não, é a própria pessoa, é o próprio ser, vendo tudo sobre si que é possível naquele momento ou naquela cerimônia de medicina que ela está inserida. E é muito importante a gente falar aqui, quando se tocar em medicina da floresta, que precisa ser sempre cerimonial. Sempre cerimonial. Então, dentro de uma cerimônia, a gente estabelece ritos, uma sequência de passos para que isso realmente possa se tornar sagrado. Porque trabalhar ou desenvolver através de medicinas, ela precisa ter um contexto bem definido. Isso é importante para as pessoas que estão escutando isso. E tem pessoas que querem tomar a medicina ayahuasca ou até mesmo uma medicina tsunu através do rapé, uma sananga ou um cambô de uma maneira que torna isso banalizada, até mesmo desrespeitando as tradições indígenas ou das religiões ayahuasqueiras brasileiras. Então, isso precisa ser dentro de um ambiente religioso. Aquele diretor, aquele que dirige uma cerimônia de ayahuasca, precisa ter um conhecimento mínimo autorizado espiritualmente pelo seu próprio ser. Isso vem de uma ancestralidade já marcada. E esse contexto espiritual, com uma intenção bem clara, com um campo já trabalhado e pré-determinado, e também uma pessoa que saiba identificar as quantidades a serem distribuídas ali nesse ritual cerimonial sempre. Então, pelo menos 3 itens têm que estar presentes. Né? Uma pessoa capaz de abrir um campo, uma pessoa que saiba quais são as quantidades adequadas, uma intencionalidade e uma capacidade objetiva e espiritual de se abrir um campo. E esse campo, a gente pode olhar para as terminologias da própria mecânica quântica. O que é um campo informacional? O que é um campo espiritual? Ou simplesmente um campo onde vai acontecer uma expansão de consciência que precisa estar harmonizado e também protegido para que a experiência seja minimamente boa e adequada. Então, fechando essa fala dessa primeira abertura que você nos deu para falar sobre a medicina, ela
vai realmente nos ajudar a ter mais consciência sobre si e sobre como é que você pode se expressar e manifestar nesse universo e construir para si próprio e para o entorno uma realidade adequada e dentro daquilo que ela própria procura e objetiva. Perfeito. Eu posso voltar num ponto da sua pergunta, da sua resposta, Inclusive, você tá? pode interromper quando você perceber que quer algo mais dentro de uma parte, pode interromper que a gente vai retomando e abrindo. Perfeito. Pelo princípio, você mencionou que muitas vezes a pessoa ela tem a possibilidade de ter o acesso, vamos dizer assim, com essas ferramentas de poder e é algo ali que muitas vezes bloqueia. Tô certo? Sim. Vamos dizer assim, é algo que precisa ser limpo Uhum. e para que ela possa estar apta a ter esses acessos, vamos dizer assim. Você falou. E logo em seguida, você mencionou a respeito dessa questão, né? Muitas vezes que a pessoa ela acredita que está utilizando da maneira correta, mas é necessário uma análise, né? Tu trouxe um contexto que a pessoa precisa compreender que para utilizar essa medicina, vamos dizer assim, não é algo tão simples assim como tomar uma xícara de café. Perfeito. É Exatamente. preciso Concordo. É, sim. precisa ter um conhecimento ali, vamos dizer assim. E para coletar esse conhecimento, o que você diria a nós para aqueles que entendem que tem um chamado para estar atuando, vamos dizer assim, ou estar utilizando dessa medicina, enfim, para fins ritualísticos, eu quero dizer, né? Uhum. É necessário que haja uma autorização de terceiros, porque você falou que a pessoa ela tem uma autorização do ser, vamos dizer assim, espiritual, o eu superior? Sim. Não, Eu posso falar? pode, pode. Tá. É assim, quando a gente começa a Gratidão. tomar a medicina e a gente coloca uma intenção, né, de algum dia poder servir essa medicina para outras pessoas, essa própria intenção, ela vai interagir com a consciência daquela medicina e vai interagir com esses seres de, vamos colocar aqui uma terminologia bem geral, de outras dimensões, guias, mentores, mestres, para desenvolver essa trilha, essa jornada. Perfeito, Wander. Eu quis trazer um ponto ali especial da tua pergunta, mas vamos prosseguir, porque eu achei muito interessante essa dissertação que vou deixar registrado aqui, tá? Tá. Agora vamos para a próxima mensagem do Tarot dos Arcanjos. Está sendo necessário nesse momento. Arcanjo Jeremiel, para todos nós, tá? E diz assim: revisão de vida. Faça um inventário de sua vida e resolva mudar ou curar qualquer coisa que esteja desequilibrada. Arcanjo Jeremiel. Por que nós trazemos essa inspiração dos arcanjos? Aqui na terapia holística oficial, nós temos o hábito, vamos dizer assim, de praticar, vamos dizer assim, exercitar uma consciência mais espiritual e sempre buscando fontes de conhecimento, de sabedoria que nos possibilitem ter essa reprogramação, vamos dizer assim, mental, de pensamentos, enfim. E a gente tem esses hábitos meditativos, vamos dizer assim, práticas, que a Uhum. gente muitas vezes pega de um mestre. E, obviamente, a gente aprendeu algo com você essa noite, já com essa questão das medicinas, que tem sido um assunto um tanto particular nosso aqui, que está Uhum. gerando algumas dúvidas, e agora a gente está despertando com a consciência para buscar mais disso. E, Wander, gratidão por esse registro. Só a sua primeira pergunta já me sanou algumas dúvidas. Depois vou voltar a fita para poder. Uhum. Eu quero Agora vamos. complementar essa segunda resposta, né, que a gente está falando de como é que a Claro, gente pode se prosseguir, por favor. autoriza, né, a servir uma medicina. Então, complementando, eu estava dizendo que quando a gente coloca essa proposta interna, a própria medicina, ela começa, ela inicia um processo de iniciar essa pessoa, juntamente com esses guias, mentores, mestres, dessa mesma pessoa e dessa egrégora de medicina. Isso também não impede que essa pessoa que colocou essa proposta para si, junto com os mentores, guias e mais a medicina, tenha alguém para poder abrir esse campo para ela da medicina aqui nesse mesmo plano encarnado.
alguém que já sirva a medicina há um tempo, alguém que já tem uma estrada, uma jornada desenvolvida. Então, aí se faz um processo em três frentes. Tá? Uma pessoa, na verdade isso está acontecendo também comigo agora, eu estou iniciando uma pessoa, mas a própria medicina inicia a pessoa em cada cerimônia que é intencionada, e esses guias, esses mentores espirituais dessa pessoa e aqueles que também são meus e que são da egrégora da medicina e conectado, inclusive, aos anjos, arcanjos, como você está trazendo aí também. O Instituto Natri tem uma egrégora que dá sustentação, onde a gente faz a conexão e pilariza o desenvolvimento. Tá? Então, essas três fontes que conduzem um processo de iniciação dentro da minha visão. Tá? A gente também precisa, eu estou falando aqui de uma maneira mais livre e olhando um pouco de como é que os indígenas conduzem as cerimônias. Né? Ali dentro da aldeia, do povo indígena, ali as linhagens, né, que são dos pajés, que recebem a continuidade para tomar a medicina, a ayahuasca, por exemplo, para fazer as curas, e hoje eles têm os ritos de servir medicina, né, que, dentro do conhecimento que eu tenho, até um tempo, só os pajés faziam isto. E hoje, outros membros da tribo também estão fazendo, tá? Essa distribuição de medicina. E ali dentro deles, eles vão recebendo essas iniciações dos pajés, mas principalmente das dietas que são destinadas para iniciação em medicina. Então, eles têm várias dietas, cada uma com um objetivo, né, e uma periodicidade e um nível de restrição alimentar e uma inclusão de determinados procedimentos e comportamentos, até chegar numa dieta longa de um ano, que é a dieta da mucá, uma espécie de batata que é rezada por um pajé, onde ele passa um ano em um ambiente bem restrito e ali ele tem apenas uma refeição por dia, olhado por uma pessoa, e durante esse um ano ele está ali em comunhão consigo, com a natureza e com seus guias, mentores, mestres, recebendo uma iniciação. De quem? Da própria medicina, né? E também dos seus guias, que é um movimento espiritual, ou seja, é algo interno que está sendo desenvolvido e acontecendo. Aqui, quando a gente está tomando a medicina dentro de um ambiente religioso, como prevê a legislação, porque nós não somos indígenas, né? Nós temos que estar ligado a algum dos segmentos, a gente também precisa respeitar a tradição, estar conectado a algo. Né? Nós precisamos estar dentro de uma legalização, ter um CNPJ, ter um objetivo social voltado para isso, para que esse contexto esteja fechado, né? Para poder distribuir a sagrada medicina. Então, isso, fechando aqui, como é que se dá essa iniciação? É um sentimento interno de querer fazer isso, de que a medicina o aceite, a própria medicina, aquela medicina vem até a pessoa, os seus guias, mentores, mestres também participam, e aí há um desenvolvimento dentro de um período inicial mais ou menos demarcados, porque é um desenvolvimento, não é uma coisa, eu passei de ano, agora posso, não é assim. O desenvolvimento vai acontecendo e a própria pessoa, em um momento, vai falar, eu me sinto autorizada, né, nessa relação tríplice, e aí ela começa a dar os seus primeiros passos em passar essa medicina adiante. Coloquei aqui de uma maneira bem resumida, né? Não é um local aqui de detalhar demais, mas passar uma ideia, um contexto de como é que isso pode se dar. Ok. E existe um chamado para cada um? A pessoa ela sente de iniciar, vamos dizer assim,
vamos dizer assim, você falou que a pessoa ela precisa passar por uma iniciação, certo? Sim. Essa iniciação é algo interior da pessoa que faz com que ela se incline a essa vida, vamos dizer assim, de se regrar muitas vezes, entrar de cabeça mesmo, né? Nessa transformação pessoal O que eu sinto é isso, é um chamado interno, no interna. nível de alma. Ah, na- ah, Como eu trabalho também com terapias regressivas, e às vezes a gente volta no nosso projeto de vida antes de chegar aqui nessa última existência, e ali a gente pode perceber que a gente já tinha colocado como um item dentro do propósito mais amplo de trabalhar com as medicinas da floresta. Então é também uma autorização pessoal espiritual sobre esse contexto, né? E a gente sente isso e começa a trilhar esse caminho. E, claro, dentro da legislação de cada país, respeitar e achar esse caminho, esse viés e ir para esse desenvolvimento. Perfeito. Agora vamos para a próxima pergunta, para que a gente possa trazer, né, o desenrolar desse encontro especial. Vander, eu separei para você nessa noite, além dessas 5 perguntas, Sim, desculpa, além das 5 perguntas que nós conversamos, eu separei uma informação preciosa que se alinha à data de hoje. Você consegue compreender essa informação? well, É como se fosse um mistério atemporal. Foi ah, registrado uma mensagem, vamos dizer assim, uma informação. E essa informação é terapêutica, tá? Só para você saber, não é nada mirabolante. É aham, uma informação terapêutica que foi registrada há muito tempo atrás, tá? hum, E hum, essa informação ela vai ser revelada essa noite exclusivamente porque você, por, vamos dizer assim, acaso, não sei se é acaso, né? Esses alinhamentos, né? De nós estarmos alinhados com pessoas com mesmos propósitos. uhum, Inclusive, eu estava conversando com a Vanessa essa semana, é a ah, questão de a gente ter tido o estralo de chamar você aqui essa noite, é porque a gente queria fazer uma única pergunta, mas você trouxe a honra da gente fazer 5. Olha só. perfeito, cara. Então hoje vai ser uma noite especial. Agora, Wander, antes de eu revelar essa grande informação, eu Aham, vou trazer a nossa segunda pergunta, tá? Porque a gente se estendeu um pouco na primeira, mas agora a gente vai revelar a segunda para o Wander, tá. tá? Aham. E queria agradecer o pessoal da cartomancia do Instituto Naturi, que estão ligados aí. O Vandão está presente. Segunda pergunta. Você acredita que existe um chamado, e a gente estava falando sobre isso, né? Você Uhum. acredita que existe um chamado para despertar algo em cada ser humano? E vamos dizer assim, o que seria isso para ser ativado? Quer dizer, despertado dentro de cada ser humano, na sua opinião, vamos dizer assim. Uhum. Essa é uma pergunta bem ampla e ela é maravilhosa. Ah, sim, a resposta começa com sim. Eu sinto que tem algo para ser despertado em cada ser humano. E tanto tem algo que é comum a todos, e tanto tem algo que é muito pessoal. Quando a gente olha, quando a gente observa a nossa humanidade, a gente percebe que tem um objetivo específico da gente estar por aqui, do processo da gente encarnar, da gente aterrar, né? Ou seja, para que então nós estamos aqui? Eu acredito que o, o ponto-chave seria o desenvolvimento, o crescimento, a evolução da própria consciência. Quando eu falo consciência, eu estou falando do todo, eu estou falando da divindade. Né? Às vezes a gente menciona a palavra Deus e ela está muito codificada, muito significada, impede a gente de ampliar. Mas quando a gente fala a consciência ou a grande consciência, a gente percebe que ela quer mais sempre. E através de nós, como algumas religiões colocam, somos a imagem e semelhança, ou seja, o próprio ser. Então, nós estamos aqui para que haja esse desenvelopamento de nós, o desenvolvimento da consciência, da grande consciência. Para mim, esse é
é o movimento do todo, de todos os seres que estão aqui. Gerar luz. Também é colocado que nós estamos aqui para reconhecer quem somos nós. Ou seja, nós já somos algo e ao encarnar a gente esquece e precisa se lembrar ou precisa retomar isto. Então, algo que já precisa de algo mais. Então, aí isso cria um paradoxo, percebe? Se nós estamos aqui para desenvolver algo, ao mesmo tempo eu já sou algo que preciso relembrar, cria-se um paradoxo aí, uma coisa linda de se olhar. Então, significa para mim que, ao mesmo tempo que eu preciso desenvolver, eu já sou. O que me impede, então, de ser? O que impede seriam as coisas que eu adicionei ao estar por aqui. É como um vidro que vai embaçando com aquilo que se vive dentro de uma personalidade ou de várias personalidades. Esse vidro, ele embaça, ele suja. E à medida que eu vou limpando essas informações, eu vou naturalmente me revelando novamente. Eu vou fazendo brilhar aquilo que eu sou. E tem várias formas, várias técnicas para que a gente possa realizar esse intento. Então, aí há esse despertar. Também precisamos levar em conta nessa equação o que a humanidade estava antes e o que a humanidade está hoje. Quando a gente olha pelo volume de densidade que nós vivemos agora e pelo volume de densidade que a nossa humanidade já viveu, já vivenciou, o que a gente pode concluir daí? Que nós, numa fase bem inicial, éramos consciências extremamente densas, no sentido inverso da luz, vivendo guerras, escravizações, manipulações, medo, tristeza, raivas, numa intensidade enorme, e que ela vem se tornando mais gradativa, vem se tornando cada vez menor nos tempos atuais, dado pelas estruturas que a gente pode ver. Muitos falam, a humanidade só piora, e eu discordo. Eu digo que a humanidade só melhora, se a gente prestar atenção e colocar os olhos nos lugares certos. Por exemplo, até há pouco tempo não tinha casas para acolher idosos, não tinha casa para acolher as crianças, não tinha hospitais adequados, hoje já tem. Hoje a humanidade ela vive em locais mais adequados do que antes. Então há um crescimento exponencial, inclusive da mesma consciência. Então o que é esse despertar, retomando o fio da meada, né, da nossa... Tem algo para despertar? Tem sim. Eu realmente preciso saber o que eu sou, quem eu sou, né? Desfazendo essa densidade através de quê? Eu tenho uma grande referência na minha vida que é o Mestre Jesus. E ele inicia uma nova era com a presença dele, que fecha agora nesses 2000 anos, abrindo uma nova. Então ele vem despertar em nós a base daquilo que é o amor. Mas a nossa humanidade, ela não conhece amor. Ela espera do amor um sentimento, enquanto que, na minha visão, são apenas atitudes amorosas que desenvolvem um sentir. Mas eu preciso praticar, eu preciso ter atitudes, ações, para que isso se revele. No princípio era o verbo, e o verbo se faz carne, ou se faz matéria, ou seja, através de um movimento de consciência, de uma ação. Então isso, quando eu executo isso, eu atendo ao chamado primeiro de toda a humanidade, que é a revelação, que é o desenvolvimento, eu acordar de mim mesmo e saber quem eu sou. Aí volta no ponto do paradoxo, né? Por que eu começo aqui dentro dessa densidade? Dentro da minha visão é porque eu tinha um projeto inicial para a humanidade e esse projeto toma um outro rumo, mistura-se com outras humanidades, ele se torna mais denso e agora, ciclicamente, com o processo evolucional, a gente chega num momento, num limiar, onde, ciclicamente, eu dou um salto de consciência e eu entro numa frequência mais alta.
e que é o papel de muitos de nós nesse momento da Terra. É o quê? Fazer um aumento frequencial, cada um da sua própria consciência. Não temos que ficar preocupado com a consciência do outro. Eu tenho que aumentar a minha frequência, ou seja, para isso eu preciso aumentar a minha consciência e entrar no estado de consciência de vida boa. Aquela vida gostosa, aquela vida alegre, uma vida grata, uma vida abastecida materialmente, com os chakras de baixo todos bem desenvolvidos e bem assentados e bem aterrados. O prazer de viver, o poder pessoal no servir, bem aterrado. Então eu elevo a minha frequência e facilito que as outras pessoas, através do meu campo, também elevem os seus. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Você abre uma live para essas pessoas que estão assistindo agora, outros que vão assistir daqui a pouco, e vão poder levar as suas consciências e as suas frequências. E assim a gente aumenta esse despertar, essa auto-iluminação, que é o único caminho que pode acontecer. Auto-iluminação, autocura, autodesenvolvimento, que é onde entram também as medicinas nessa expansão de consciência. Precisa delas? Necessariamente não. Posso fazer isso de várias maneiras, respiração, meditação, etc. Mas elas são catalisadores formidáveis para que isso aconteça. Então, é um despertar individual e um despertar coletivo para saber quem se é e viver essa nova luz, essa nova fase desse despertar para o despertado. Perfeito. Vamos agora só desviar um pouquinho desse Sim? assunto. Com base em todas essas vivências, você poderia informar para nós uma principal dúvida que muitas vezes as pessoas já vieram te perguntar, Wander? Uhum. Na primeira vez que vai ter esse contato, vamos dizer assim, espiritual, através dessas terapias, né, holísticas. Uhum. Qual seria, elas têm existe um padrão, vamos dizer assim, de dúvidas do porquê elas estão buscando esse contato, vamos dizer assim? A motivação, Ah, vamos dizer assim, a motivação por trás delas terem ido em busca desse contato com a espiritualidade. Essa. uhum. Bom, como é que eu vejo esse questionamento também especial que você traz, né? Mas quais são as dúvidas ou o que que movimenta a pessoa para ter um primeiro Isso. contato espiritual ou um primeiro contato com as medicinas? O que eu vejo na nossa humanidade é esse momento que nós estamos vivendo, em que as pessoas percebem que algumas pessoas já estão mais adiante numa vida boa. Wanda, o que é uma vida boa? Vida boa é aquela vida que a pessoa vive com alegria, satisfação, está abastecido materialmente, ela tem o lazer dela garantido, ela pode se deslocar com liberdade, o volume de liberdade dela já é maior. Então, esse é um padrão de vida boa. Trabalha no que quer, trabalha no que gosta, sente essa liberdade, essa tranquilidade e tem um bom contato com a fonte da vida, que é o divino. Então, essas pessoas começam a perceber que esse momento já é próprio para isto. E quando a frequência aumenta, o sofrimento também aumenta, porque é uma questão frequencial. Então, aquele que sofria, ele passa a sofrer mais, porque a frequência aumentou. Percebe isso? Então, se uma pessoa de 1 a 10, do jeito que estava a frequência, sofria, por exemplo, 2, quando a frequência aumenta, ela passa a sofrer 5, 6. Ela fala, nossa, eu tenho que dar um jeito. Minha vida piorou muito. Essa humanidade não está legal. Eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Eu quero algo diferente. Então, ela começa a procurar e logo ela escuta que tem algumas maneiras de se alcançar essa vida diferenciada, que pode ser através de uma meditação especializada. O mindfulness hoje no mundo é muito difundido, mesmo as meditações transcendentais dos monges indianos, tibetanos, também são ferramentas maravilhosas. Os processos de respiração, de renascimento, a holotrópica, também levam a esses estados ampliados de consciência. Tá? Então as pessoas começam a ver que dá para acelerar o próprio processo. Então há um despertamento maior nas pessoas. E como a mídia hoje, ela favorece. Uma ferramenta como essa do Instagram ou do YouTube, a pessoa faz uma pesquisa ali, pode fazer uma pesquisa no Google. Hoje a IA informa muito, nem sempre acertada, mas ela informa muito.
Com uma simples pergunta, a pessoa tem N respostas para ela poder iniciar uma jornada desse despertamento. Então, o que desperta é isso, é o momento e a vontade de ter uma vida melhor do que aquela que ela está. A maioria das pessoas hoje vive essa densidade que nós mencionamos na pergunta anterior e ela quer uma vida melhor. Ela só não sabe como ainda, porque os padrões que ela aprendeu desde os avós, os pais, vêm vindo para cá. Não estou dizendo que os pais são ruins, nem os avós. São padrões naturais de aprendizagem. Repetição daqueles padrões leva as pessoas a um entorpecimento da percepção e leva ela a repetir padrões que são danosos a si próprios. Padrões de raiva, padrões de autorrejeição, de autodestruição, padrões de se diminuir diante da vida, complexos de inferioridade, incapacidade, impotência. A maioria das pessoas vivem isso. Uma criança que não foi, usar a palavra aqui, criada adequadamente. Mas, volto a repetir, não é culpa dos pais, nem dos avós, nem dos bisavós. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que a maneira com que a gente pode hoje lidar com a criação, vamos trazer aqui a palavra educação, pode ser diferente. A educação hoje ela é praticada de fora para dentro. As crianças vão para a escola e os professores tentam colocar coisa dentro das crianças. A humanidade esqueceu que o ser humano vem pronto. Ele já vem com um projeto de vida, de desenvolvimento, de capacidades e propriedades inatas. E quando as escolas e os professores tentam imputar coisa dentro das pessoas, torna essas pessoas burras, emburrecem as pessoas, porque encaixota a forma do raciocínio, do desenvolver e sobre o conhecimento. Então começa a formatar e a designar, dizer como é que as pessoas têm que ser, qual é o caminho que ela tem que seguir, quais são as profissões que eu tenho que desenvolver dentro de um processo pré-formatado. Não há espaço para criação fora disso. Você só pode criar dentro daquilo que está previamente determinado. Você é livre para comprar a roupa que você quer, desde que você compre lá naquela loja tal as cores e os modelos que tem lá, e naquela estação. Você é livre só até a página 2. Educação para nós, hoje, dentro dessa compreensão, é quando o mediador, nem vou usar a palavra professor, o mediador auxilia a criança a se expressar, a colocar o seu ser para fora. Então é de dentro para fora. E à medida que essa criança se expressa, se coloca, manifesta-se a sua essência, esse adulto ou esse mediador dá as ferramentas necessárias para isso. Os pais, hoje em dia, precisam desse novo conhecimento, que ele não pode pré-formatar essa criança. Ele precisa simplesmente determinar algumas regras para a segurança dessa criança. Dar esse ambiente seguro e um ambiente de nutrição. Ele não está ali para ensinar a criança. Ele está ali para auxiliar a criança a se desenvolver, a se expressar. E é como se você pudesse enxergar o crescimento de uma planta, onde você coloca adubo, mas você não mexe no crescimento da planta. Você não diz como é que ela tem que crescer, que galho que tem que nascer, que flor que ela vai ter que colocar. Ela já vem com um programa pronto. Se você colocar água, iluminação, adubo e terra adequada, ela faz o processo sozinha. Você não precisa dizer para uma planta o que ela tem que fazer. Assim como são as crianças hoje em dia. Precisam desse novo apoio, dessa nova maneira que os pais, ou seja, nós, temos que ir para esse novo olhar sobre a nossa humanidade. Aí sim teremos pessoas criativas expressando o divino naturalmente. Tá? Aí entra isso que você trouxe. Né? O que desperta essa pessoa? Para onde que ela quer ir? Ela quer ir para esse lugar. E ela procura as medicinas, porque a medicina catalisa o processo. Né? 10.000 sessões terapêuticas numa cerimônia de medicina. É isso mesmo, é o equivalente a isso, ou mais. Né? De expansão. Então eu posso melhorar a mim mesmo numa velocidade maior do que a anterior. Para quê? Para ser uma pessoa melhor. Não é para eu ser igual a fulano,
igual àquela empresa, não é para ser igual a ninguém, é para simplesmente ser aquilo que eu vim para ser, o meu projeto individual próprio. Todo ser humano desce para cá, para a densidade, com esse projeto prontinho. E é possível acessar isso através do nosso inconsciente, é possível acessar isso através de uma terapia regressiva, através da medicina ayahuasca ou outras terapias, para saber o que que eu vim fazer aqui. Né? Então, se essa pessoa que quer chegar é bem conduzida por um dirigente ou por pessoas especializadas em medicinas, ela vai ter um contato seguro, adequado, bem acompanhado, bem nutrido e vai ter uma boa primeira experiência, porque tem a preparação. Ela precisa se preparar, ela precisa saber o que ela vai fazer, como vai fazer, de que maneira, como é que ela se comporta ali dentro, qual é o nível de liberdade ou não, para ela florescer a partir de si própria. Então, tem uma dieta, tem um comportamento, tem uma série de afazeres, vamos colocar dessa maneira, que ela precisa desenvolver para ter uma primeira boa experiência. E como o mestre disse, onde dois ou mais estiverem ali, eu estarei. Quer dizer que quando reúnem-se consciências dentro de uma mesma intenção, todo o processo ele é catalisado por uma consciência maior. Então, ele já vai ser mais seguro, já vai ser mais atrativo e ele vai ter mais velocidade, porque mais consciências de frequências mais altas vão estar presentes nesse contexto. Então, eu vejo dessa maneira. Me veio uma frase de um mestre, disse: pais inteligentes, filhos ricos. Me veio essa frase. Vamos agora para a próxima mensagem do Tarô dos Arcanjos para que a gente possa para a próxima pergunta. Eu estou gostando muito Sim. dessa live. Próxima Depois mensagem do Tarô depois dos você poderia Arcanjos. deixar a gente trabalhar um Ariel. pouquinho isso, hein? Pode falar. Depois você poderia deixar a gente trabalhar um pouquinho. Por que pais inteligentes, filhos ricos, hein? Ok. Aham. Arcanjo Tá. Ariel. Prosperidade. Suas necessidades materiais são fornecidas conforme você segue sua intuição e manifesta seus sonhos em realidade. Arcanjo Ariel. Agora vamos para a quarta pergunta. E, inclusive, você pode pontuar algo também, eu achei super interessante. Você pontuou alguma coisa sobre constelação familiar ali, né? Sobre o desenvolvimento da consciência, vamos dizer assim, de uma criança. E que muitas vezes, quando ela não está, de certa forma, no desenvolvimento adequado, futuramente se manifesta padrões, né? Ou situações que precisam ser curadas. Eu entendi nesse sentido, tá bom, Wanderson? Se você Sim. quiser completar Não, isso que eu falei. não citamos aqui propriamente os conhecimentos da constelação sistêmica familiar, em especial de Bert Hellinger, não foi com esse intuito. É um pouco diferente a condução que foi dada ali. Sim, é só para adequar aqui ao nosso público, porque eu compreendi que muitas vezes é algo que você precisa se aprofundar, né, para entender. Sim. Agora vamos para a quarta pergunta. Uhum. Você acredita nesse momento que você está, né? Enfim, às vezes a gente está, né, como uma função na vida e propriamente não é aquilo que nós somos, né? A gente só está atuando naquele papel. Uhum. E também sobre a personalidade Ego, também eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, Wander, futuramente. Aham. Para aqueles que ingressarem em uma jornada de transformação através desses meios, dessas fontes que você está mencionando aí, inclusive a Aham. galera que te acompanha, elas já aprenderam algumas técnicas, vamos dizer assim, alguma forma Aham. de trabalhar a si mesma, né? Reconhecer a si mesma, enfim, dentro desses meios terapêuticos. E a Uhum. pergunta em questão encaixou muito bem com o que você estava dissertando a nós, Wander. Diz assim, Uhum. ó, você crê que para aqueles que ingressarem em uma jornada de transformação através desse meio holístico, qual seria o principal conselho para que essas pessoas permanecessem nesse caminho? Porque muitas vezes a pessoa vai lá, tem a primeira experiência em algo e não quer efetuar progressivamente o tratamento, correto? Uhum. Uhum. E daí, o seu conselho, vamos dizer assim, para nós, qual o conselho que você daria para essas pessoas que colocam ali um foco, né? Tem ali a atenção de algo que quer realizar na própria vida, né? Quer seguir e Uhum. acaba não conseguindo continuar. Você conseguiu compreender minha pergunta? Desculpa. Pode prosseguir, Wander, por favor. Tá. Uhum. Ah, o que eu entendi da sua pergunta é as pessoas que vão para a medicina querem uma jornada de transformação, mas começam e depois não prosseguem,
porque talvez o primeiro contato não tenha sido adequado ou não sentiu que tem que se desenvolver por ali, né, através da medicina. É isso? É isso, porque acabam não compreendendo direito o que está sendo acessado, vamos dizer assim, no primeiro momento. Sim, perfeito. Ah, o que eu tenho para falar para essas pessoas que não compreendem ou não se sentiram muito bem desenvolvendo ou tiveram uma experiência difícil, né, com a medicina, é o seguinte: ah, nem sempre as pessoas vão ter uma boa experiência de acordo com a expectativa dela. Muitas pessoas que não são, às vezes, bem instruídas para começar a sua jornada com a medicina, elas criam expectativas e querem que a experiência delas passe por esse caminho. E nem sempre a experiência vai nos atender nesses quesitos. As experiências com medicina, elas vão sempre, de uma maneira primeira, atender às nossas necessidades, nem tanto os nossos desejos. Mas muitas vezes atende os nossos desejos, sim. Depende do momento e da consciência dessa pessoa que está em experiência. Então, qual é a necessidade dessa pessoa para fazer um desenvolvimento daquilo que ela almeja? Então, na realidade, ela cria dois caminhos. Ela quer muito um desenvolvimento, mas ela só serve se for do jeito dela, para atender as expectativas. E com medicina, as coisas não funcionam assim. Tanto o eu superior, o nosso self, ele tem um caminho traçado para nós, quanto a nossa espiritualidade, usando um termo genérico, também tem coisas mais importantes do que os nossos desejos ou aquilo que a gente quer para acontecer antes daquilo, antes de chegar àquele outro ponto. Então, às vezes, a jornada de uma pessoa, numa fase inicial, ela é bem desafiadora, muito desafiadora. Né? E quando a jornada é desafiadora, as pessoas que não têm essa firmeza, não sentem com firmeza o chamado interno, costumam desistir no começo. E perde uma grande chance, uma grande oportunidade de, dali a pouco, receber tudo aquilo que ela realmente almejava. O que acontece muitas vezes, para a gente construir algo novo, algo do jeito que a gente quer, eu preciso desconstruir antes. Eu preciso desmontar, eu preciso desmantelar, preciso quebrar algo dentro de mim ou na minha própria estrutura. É aquilo que impede, é aquilo que está travando o meu processo. E quando eu preciso quebrar, desmontar, traz dor, traz sofrimento, traz medo. E a pessoa não quer mais sofrer, já sofreu tanto na vida que ela não quer mais rever aquelas passagens, aqueles traumas, aquelas situações. E muitas pessoas que, quando a medicina as conduz para a infância, que foi difícil para esse caso, elas recusam essa experiência. Não, não quero ver isso. Não quero ver essa sombra, essa dor, essa escuridão, as brigas, as tretas que eu já tive, aquelas noites escuras. Eu não quero saber disso, eu só quero saber de luz. Mas o que nós sabemos sobre processos terapêuticos da nossa humanidade, Jung fala isso, eu vou ter que passear por essas sombras para limpá-las. E quem vai fazer isso? Só eu mesmo. Jesus não vai fazer isso. Maria não vai fazer isso no nosso lugar. Esquece. Então, eu que passei por isso, eu que escolhi ter essa vivência, essa vida, né, dentro do nosso conhecimento aqui, quando eu falo, nós somos uma equipe, toda pessoa que vem para cá, ela escolhe os pais, ela escolhe os ancestrais, escolhe o ambiente que ela vai viver para desenvolver aquilo que ela quer desenvolver, que é um crescimento, que é uma evolução, como a gente colocou nas perguntas anteriores. Se eu escolhi esse ambiente, agora aguenta, velho. Dá conta. Senão você vai ficar encalhado onde está. Você tem um puta catalisador que é a medicina, ou que são as medicinas, podem ser utilizadas para acessar esses lugares, fazer as limpezas. A consciência, quando olha em estado de observação, muda a experiência. É o princípio de mecânica quântica. É uma terapia natural. A pessoa se torna terapeuta de si própria sem saber, só de observar. Agora, se ela recusa a experiência porque é difícil, porque é ruim, porque não dá conta, tudo bem. Não vai dessa vez, mas da segunda, quem sabe, você está melhor preparado. Ou você se coloca à disposição. Às vezes a pessoa faz uma ideia de que aquilo é um leão, cara. Mas quando ela entra naquela experiência, você só encontra um gatinho, um bichano ali, aquela coisinha mais fofa. Fala, mas é disso que eu estava com medo? Não é possível.
E era. É porque quem viveu aquela experiência foi uma criança. E criança superlativiza tudo. E quando a gente está mais maduro, você olha com outros olhos. Aquele medo da criança já não existe mais. Só a criança viveu. Mas os padrões da criança estão implantados aqui nesse adulto. E normalmente é aquela criança que eu vivi que é a parte reativa nossa do adulto. Quando acontece algo, quem é que reage ou quem é que toma a frente ali naquele posicionamento? Normalmente é a criança, e não o adulto, porque o adulto ele não está nessa parte reacional, ele está por trás de uma parte mais racional. E quando a gente está diante de uma situação, o processo é mais instintivo, ele é mais pá. E quem é que está nesse lugar? Aquela criança que ele viveu. Então, quando acontece algo, por isso que é recomendado, respira, dá um tempinho, traz o adulto maduro para cá, para frente, para cuidar da criança e ainda toma conta, se responsabilizar pelo evento. Vai equilibrar essa raiva, vai equilibrar esse susto, essa rejeição, esse medo, essa tristeza. Então, o adulto amadurecido, ele é capaz de controlar essas emoções. Mas precisa ter consciência, precisa ter conhecimento. Então, às vezes, quando você entra numa primeira sessão de ayahuasca, a pessoa está com tanto medo dessas coisas acontecer que a primeira experiência já vem essa. Por quê? O medo, ele faz as coisas acontecer. Ao invés de relaxar e confiar, não, ela fica através do pensamento controlando as coisas e vai entrar por esse viés. Tá? Então, o que eu digo para essas pessoas é insista. Tá? Não é obrigado a ir na medicina ayahuasca todo mês, nem na periodicidade que alguém recomende. Não é. A ayahuasca não vicia, não tem problema nenhum para a hora que queira. Né? Mas quando sentir um chamado interno, vai numa cerimônia de medicina, mas vai com o intuito de um processo de autocura. E a autocura passa por essas dificuldades, por essas dores, por esse sofrimento. Não dura muito tempo. A dilação de tempo dentro do espaço-tempo da medicina é que dura muito, mas são 5, 10 minutos às vezes. Mas também acontece muita coisa boa. Né? A gente acessa estados de consciências divinos dentro, às vezes, da mesma experiência. Logo na sequência vem um outro. Né? O que acontece no final de cada cerimônia de medicina é que a gente chega numa conclusão toda vez, 100%, que ela foi boa. Que era aí que eu devia estar. Apesar de estar um caco, de estar, às vezes, um bagaço, né? Fisicamente, tanta energia que consumiu por querer controlar aquilo. Se acontecesse uma entrega, uma orientação, você tem que se entregar dentro de uma experiência de medicina. Entregar totalmente e deixar que essa parte da percepção do transcendente seja naquele momento e não controlar pelo pensamento, querer direcionar as experiências. Quem faz isso é o medo que está por trás do pensar. Então, persista, daqui a pouco essa chave vira e aquilo que é seu vai chegar. Perfeito. Wander, você sabe o que está prestes a acontecer nesse momento? Não. Você está prestes a participar do quadro especial da terapia holística Mistérios para você. Opa. Prepare o coração nesse momento. Pessoal do Instituto Natri, nesse momento, Wander irá participar do nosso quadro especial que se chama Mistérios para você. Essa é a trilha sonora. Prepare-se, agora nós vamos revelar 3 mistérios para você. Opa. Simplesmente você vai tentar, com o seu raciocínio lógico, revelar esses mistérios para nós. Você aceita o desafio? Aceito. Ok, então vamos iniciar. Só não garanto a resposta. Ok. Importante é a intenção. Separamos 3 mistérios. Para esse momento, esses mistérios vão ser, na verdade, um exercício, tá? Para nós elevar os nossos pensamentos e a nossa consciência se elevar mais junto, né? Nesse sentido. Wander, trouxe aqui para você um primeiro mistério. E esse mistério, ele foi algo que muitos tentaram descobrir. E você vai ter a oportunidade de agora, ao vivo, aqui na live dos Estudos da Consciência, parte 8, você revelar esse enigma, esse mistério, tá? Primeiro mistério.
Puxa vida, acabou de sair da minha página aqui. É um mistério. Ao vivo é assim. Hoje, Wander é o nosso capitão da nossa nave, quer dizer, da nossa live. Da nossa nave, eu tô com tanta coisa de nave na cabeça que agora eu tô falando que a minha live é uma nave. Aham. Ó, vamos lá, seguindo. Enigmas, que são, na verdade, desculpa, ao vivo é a primeira vez, né, que esse quadro está sendo aberto, então a minha página precisa ser aberta como assim, peraí. Aqui, achei. Wander está participando agora do quadro especial da Artes e Terapias que se chama Mistérios para Você. E vamos revelar para ele o primeiro mistério, tá bom? Diz assim: você pertence ao mês de dezembro, tá? E não a qualquer outro mês. Você não é um feriado. O que você é? Tempo na tela. Eu vou dar uma chance agora para você simplesmente desistir de tentar Uhum. e entregar essa primeiro mistério para nós revelar, para a gente ir para o segundo mistério, tá? Sim. Conseguiu? Não, não captei. Esse primeiro a gente trouxe simples para que a gente possa entrar no clima, tá? Aham. Você pertence ao mês de dezembro, tá? E não é qualquer Uhum. outro mês. Você não é um feriado, o que eu sou, ou o que você é. Esse é um mistério bem mirabolante, né? Poucas pessoas descobriram. Mas a resposta para Wander nesse momento Uhum. é a letra D. Porque nenhum outro mês tem essa letra. Mistérios para você. Vocês conseguiram compreender, galera? Trilha sonora pro Wander, por favor. Desculpa, a gente vai melhorar, tá? Eu prometo. Pegadinha. Vamos lá, pessoal. Primeiro mistério lançado para Wander. Eu deveria ter preparado algo melhor para isso. Ok, vamos lá. Pessoal do Aham. Instituto Nathalie, gratidão pela presença aqui conosco, o nosso grande mestre. Segundo mistério, Wander, por favor, não vamos, Pegadinha. não vamos desviar da nossa intenção. Segundo mistério para Wander nesse momento, prestem atenção. Exclusivamente para você, tá? Por favor, ninguém Uhum. tenta adivinhar. Eu sou seu irmão, mas você não é meu irmão. Como será que isso é possível? Tempo na tela. Não, não veio. Tá ok. Desistiu de Uhum. tentar? Ok. Eu sou o seu irmão, mas você não é meu irmão. Como será isso possível se eu sou teu irmão? A gente deveria ser irmãos. Você não é meu irmão porque você é minha irmã. Esse é o... Respeitando o sagrado masculino. Pessoal da cartomancia, você sabia que o Instituto Nature acredita que o sagrado feminino vai salvar o planeta? E eles estão presentes Esse aqui é o mistério. conosco. Esse é um mistério? É um mistério, mas nós vamos revelar esse mistério. É com o tempo. Ok. Agora, para finalizar esse quadro especial, Uhum. o nosso grande irmão. Quinta charada. Desgraça. Desculpa. Não é charada, não. É mistérios, tá? Terceiro mistério. É, porque, na verdade, tudo é uma coisa só. Mistério, charada, essas coisas, enigmas, enfim. Uhum. Vamos lá.
Não, esse aqui é muito difícil para você. Ok, esse aqui também é muito difícil. Poxa vida, aqui, achei. Olho pra cima e sei. Entrou uma bossa nova aqui, eu não sei por quê. Vamos lá. Tenha atenção nas sequências das letras. Essa é a última, é um pouco difícil, vai exercitar um pouco a consciência nesse momento. Muitas pessoas vão olhar para essa charada e talvez fique complexo. Mas, para Wander, que é um mestre, não vamos pegar leve com ele. Tenha atenção a esta sequência de letras. É um sinal de Deus, tá? UDTQ, tá? Será que você consegue descobrir quais são as próximas 3 letras? Nossa. Eu vou só. Você, não sei se você tem um papel, uma caneta, mas as letras são UDT. Quais são as próximas letras? É uma charada muito difícil mesmo. Ó, o pessoal tá falando, bora, mestre. Vamos exercitar os pensamentos. UDT. O DTQ. Será que você consegue descobrir quais são as próximas 3 letras? É uma sequência, né? Depois desse. Desisto. Ok, ele desistiu de tentar. Ok. Então, pessoal, o que denota aqui, o que está sendo mostrado nesse enigma? Que cada letra é inicial de um número. Então seria depois de o DT, né, que é 1, 2, 3, viria 4, 5, 6. E esse foi o Mistérios para você com o Vander. Deixa eu dar. Trilha sonora. Esse último foi legal, né? Gostou? Ok. Então, Mais vamos lá. acessível. Sim. Eu também curti. Incrível. Agora, pessoal, vocês que estão acompanhando a nossa live, vamos finalizar agora. Vamos chegar na reta final da live com o Wander fazendo a 5ª pergunta, tá? Foram essa última pergunta. Ah, não. Agora faltam 2 perguntas. É a 4ª pergunta. Às vezes eu fico perdido nos números. Wander, por favor, vamos agora voltar para nossa conversa, para esse assunto que estará registrado nas nossas páginas oficiais, para que o nosso público possa ali acessar e ter essa conversa registrada sobre esse determinado assunto, que é isso que nós fazemos aqui. Nós registramos momentos especiais com convidados nesse projeto, que é os Estudos da Consciência, para agregar informações, conhecimento, e você está fazendo um belo encontro aqui conosco, tá? Então, a próxima pergunta. Você acredita que nesse novo tempo, nessa nova fase, né? Nesse novo ciclo, onde muitas informações e acontecimentos estão sendo expostos, né? Na rede, enfim, qualquer outro meio de comunicação, se faz necessário para nós um cuidado a mais com a nossa família, com o que eles estão absorvendo e a nossa própria energia? Essa é a pergunta. A resposta é sim. O que, né, é necessário aí nessa relação familiar? Que tipo de cuidado se faz nesses tempos atuais? Eu acredito que o modelo de ensino e de cuidado atual é o exemplo. O exemplo é o legado que cada pessoa, que cada ser humano deixa para aqueles que vêm depois. Então, desenvolver um comportamento dentro de um senso ético, cósmico, universal, respeitando as leis universais, respeitando-se também as leis locais. E tudo isso, quando eu falo nesses termos, é para a gente partir de um princípio que é saber, que é conhecer o que é realmente o amor. O que é o amor? É dito, ou é sentido e percebido, que a divindade é o amor puro.
Mas se a divindade é o amor puro, por que nós geramos tantos conflitos de compreensão quando vivemos a nossa humanidade aqui, onde isso não se vê com facilidade? Por não compreendermos ainda como é esse desenvolvimento do que nós chamamos de humanidade. Então, tomando o gancho pelo começo, você traz a palavra família, né? A pergunta é, quem é a família? É claro que nós temos uma família de sangue e temos uma família de um negócio, de um estudo, de uma sociedade, de uma cidade, de um país, da Terra. Então, a consciência precisa estar bem ampla. Os códigos familiares da família consanguínea, eu acho que é um grande legado, sim. E o ensino ali, ele só pode se dar por aquilo que a pessoa é. Aí eu volto na palavra exemplo. Qual é o exemplo? Eu me coloco nessa condição como uma pessoa que tem 3 filhos, tenho 3 netos. Qual é o exemplo que eu dou para essas pessoas? Qual é a autocondução e qual é o campo de informação que eu deixo como legado? Então, esse é o grande cuidado que eu posso dar para minha família. Você trouxe a visão da constelação sistêmica. Aqui a gente pode adotar isso. Ou seja, se aqueles que vêm depois repetem padrões, não necessariamente precisam repetir se têm consciência, mas esses padrões familiares, ancestrais, são realmente muito fortes. Aqueles que vêm depois têm 2 responsabilidades no mínimo. A primeira é que é interromper padrões ruins. Tá? E a segunda é desenvolver padrões de libertação através do novo modus operandi da minha própria consciência. Uma consciência que se sente e vive mais livre. Uma consciência que não controla as outras consciências, que auxilia com que elas expressem a si próprias, que criem a partir de si. Uma consciência que liberta esse entorno e que favorece, através de uma prestação de serviço, num processo natural de cooperação e não de competição. Uma consciência que já entende o que é a unidade e não a separação entre os seres humanos. Então, esse cuidado com todas as famílias que, no final, só tem uma família, que é a humanidade, né? Uma unidade ou a unidade universal, é o grande legado e é aquilo que realmente cada ser humano se toma consciência, se pode fazer isso, deixa para aqueles que vêm depois. Perfeito. Agora, antes de nós realizarmos a última pergunta para a Wander nesse momento, a última pergunta, estamos chegando no final, tá, Wander? Vamos revelar a mensagem. Eu falei lá no início da live, lembra? Existe uma mensagem que foi registrada há muito tempo atrás e está alinhada com o dia de hoje. Hoje, terça-feira, dia 4 de novembro, 20h48. Estamos ao vivo com o Wander. E a mensagem será entregue para você nesse momento. O que irá trazer o quê? Simplesmente uma inspiração. Quem já nunca pegou um livro, enfim, qualquer livro, e abriu em qualquer página, e lá estava uma mensagem, enfim, e aquilo fez todo sentido naquele momento. Essa é a intenção dessa mensagem para você, Wander. Tá bom? Então vamos lá. A mensagem, enfim, que foi sorteada, ela está alinhada com a data de hoje e nada foi planejado. Na verdade, foi tudo na hora, né? Foi Deus que arquitetou. Então, vamos lá. A mensagem trazida para você é terapêutica. São mensagens inspiradoras que fazem parte desse projeto. Nós trazemos sempre, dentro de experiências, registrar o aprendizado. Você compreende essa informação?
Sim. Ok. Dentro de experiências, nós trazemos pontos chaves ali que foram essenciais para a nossa mudança e Uhum. trazemos para registros Uhum. escritos para que futuramente possa ser feito uma análise, enfim, um estudo, que é com base naquilo que nós acreditamos, né? Elevar os pensamentos, que antes era muito aquela questão da poluição que o mundo muitas vezes impõe às pessoas, elas Sim. muitas vezes não acabam não percebendo que estão seguindo padrões de outros, né, dos familiares. E para Uhum. romper esse padrão, né, familiar, vamos dizer assim, a gente Uhum. busca essa ancoragem com mestres. Enfim, você está sendo o nosso mestre aqui da nossa nave, da nossa live, Uhum. e a gente está aprendendo com você, enfim. Então, dentro de cada experiência é importante a gente não somente ouvir, né, o que você está transmitindo, mas sim pegar aquilo que me serve, né, aquilo que vai Perfeito. fazer sentido Uhum. para minha vida, ok? Uhum. Perfeito. Então, vamos lá. Nesse sentido, a mensagem que vai ser lida para você vai ser um trecho que foi registrado no mês de abril deste ano. E esse Uhum. projeto foi iniciado nesse mês respectivo, e as mensagens estão sendo reveladas, enfim, de acordo com o determinado tempo, né? Vamos dizer assim, está alinhado um momento como esse. Enfim, até mesmo aqui na arte terapia, a gente, em algum momento de meditação, a gente pega e lê essa mensagem para ver se está alinhado com aquele respectivo momento que nós estamos ali realizando uma consagração, enfim, uma Uhum. meditação. Tá? E daí a gente lê essas mensagens que é incríveis, né? E que nos trazem uma elucidação, enfim, sobre diversos assuntos. É, nesse momento, eu acredito que a energia aqui está muito forte. Uhum. Meu celular nunca aconteceu isso, mas agora sim. Abri a mensagem. Vai ser brevemente, tá? Uhum. Hoje é dia 4 de novembro e essa mensagem foi realizada no dia 4 de abril. Olha só. Uhum. E foi realizado às 7h45 da manhã. Ah. E normalmente é o horário que nós estabelecemos como disciplina. Aqui, né? Nós acordamos dentro das 7 horas até as 8 da manhã. É um horário que é obrigatório acordar. Então, essa Uhum. mensagem foi realizada nesse dia, tá, Vander? E ela Uhum. foi sorteada para você estar alinhado com algo que você precisa saber, ok? Uhum. Então vamos lá. Saudações. Inicia a mensagem assim, tá? Saudações. Com alegria iniciaremos nossa manhã, porque naquela manhã, né? De terça-feira, tá? Uhum. Ilustrando minuciosamente um breve exercício rápido e prático, aproveitando o primeiro momento do dia, tá? Para que possamos juntos unir forças e organizar mais rigorosamente, amorosamente, nossa mente para esta linda e abençoada jornada que é de fato nossa própria vida. Preparados? Daí tá essa aí eu vou fazer aqui. Vamos para a próxima. Primeira observação. Respire profundamente 3 vezes. Tá escrito aqui. É a mensagem sua, tá? Respire Uhum. profundamente 3 vezes. Ui, eu precisava dessa respiração. Diga conscientemente, né? Consciente para si mesmo. Eu estou apto e elevado para este novo dia que se apresenta amorosamente para mim. É como se fosse uma frase de reprogramação naquele primeiro momento do dia. A gente tinha esse hábito, né? Aprendeu com o Uhum. mestre, ó. Primeira hora do dia é um momento muito crucial ali, muitos despertos entendem que é necessário cuidar o primeiro horário da manhã. Então, essa Uhum. mensagem, exclusivamente para o Vander, foi registrada às 7h45 da manhã do dia 4 de abril. Então, foi tempo atrás. E essa mensagem é exclusivamente para você, tá, meu irmão? Uhum. Respire profundamente agora uma vez e atente-se aos sinais. O dia de hoje será o reflexo de ontem, diz aqui, tá? Mas por haver consideravelmente, você toma posse das suas decisões, está dizendo aqui, tá? Você toma posse das suas decisões, virtudes sagradas substâncias da mente, algo complexo aqui.
permitir a si mesmo criar as melhores possibilidades. Enfim. Nossa, essa mensagem está incrível. Eu vou mandar depois para você. A gente tem um Uhum. hábito de externalizar, escrever muitas, propriamente assim, informações que foram geradas no agora. Tá? Sabe o aqui e agora? Uhum. Aqui agora está acontecendo um acontecimento. Eu estou aqui conversando com o Wander e você está mencionando, está me contando algo. E naquele algo que você está dissertando ali para mim, está me vindo uma compreensão sobre algo particular para mim, tá? Me Uhum. elevando o meu pensamento e me auxiliando a desenvolver, enfim, as minhas capacidades de compreensão. Então, é muito Uhum. importante a gente estar em contato com pessoas que transmitem, vamos dizer assim, naquele momento do agora, algo benéfico para a nossa vida. Então, mensagem especial para a Wander. Está aqui registrado, tá, Wander? Depois, se você Perfeito. quiser conferir os detalhes até o final, Uhum. é bem extenso. Tá? E nós, Uhum. como Sim. terapeutas holísticos, a gente incentiva sempre as Peço a pessoas terem esse gentileza hábito de de... enviar. Oi? Peço a Pode falar. gentileza de enviar para mim. Vou enviar sim, eu separei aqui para você. Separei Tá? aqui para você, está registrado. Eu vou te enviar junto com a lembrança dos mistérios para você. A gente sempre faz Tá. isso aqui. Tá Perfeito. bom? Os mistérios Ok. sagrados de Douglas. Sim. Agora, bom, já cumprimos a nossa palavra, dizemos que iríamos trazer aqui a mensagem para o Wander. E agora vamos voltar agora para a nossa última pergunta, tá? A reta final da nossa live especial. Estará registrada na nossa página esse encontro com diretamente do Instituto Naturi. Queria honrar esse lugar sagrado. Ok, Wander, vamos lá. Sim. Vamos. Quinta pergunta. Para aqueles, tá? Para aqueles que estão buscando mais sentido na sua própria vida, né? E veem esse caminho que é o que você estava relatando para nós, né? Todos esses Uhum. detalhes estão registrados sobre, enfim. Uhum. Ao se depararem com muitos processos, Wander, em sua vida, Uhum. seja eles qual for, qual um conselho necessário para eles poderem entender que é só uma fase, vamos dizer assim, e precisa muitas vezes olhar para essas questões negativas? Pode. Tá, eu não entendi bem a pergunta. Você repete, por favor? Ah, sim. Um conselho seu como Hum? dirigente, né, do Instituto para essas pessoas que vivenciam processos fortes, vamos dizer assim, vamos dizer assim, nessa jornada de se trabalhar, vamos dizer assim, né? De reconhecer as Uhum. suas sombras, enfim, entendeu? Perfeito. Uhum. Entendi. As pessoas muitas vezes elas entram num estado vibracional, enfim, na sua própria vida, tá? Que não consegue compreender, não consegue, aquilo ali parece que é só aquilo que existe na vida da pessoa, ela tá muito deprimida e ela não consegue encontrar naquele momento a maneira de se retirar dessa realidade, dessa situação emocional. E daí um conselho, vamos dizer assim, que você olharia assim para essa pessoa e você diria para ela o que exatamente? Uhum. Perfeito. Ah, além do trabalho com as medicinas, esse desenvolvimento que fica facilitado, dado a transparência que ela nos dá sobre nós e sobre nossa relação com o universo, eu queria dizer algo de maneira mais prática. Também pelo trabalho terapêutico objetivo que a gente já realiza há vários anos, há mais de década. É assim, nós precisamos partir de um princípio na nossa existência, para as pessoas que vivem esses estados, que nós é que construímos a nossa realidade. E agora, com o advento de mais popularização da mecânica quântica, ela demonstra, ela prova isso. Então, isso vai dar para a gente uma soltura e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. A maioria dos seres humanos ainda não acreditam que é ela própria que cria tudo que acontece na própria existência. Ela acha ainda que tem alguma coisa parecida com o destino que não seja ela. O destino como se fosse algo apartado dela própria. A vida, né, que eu tenho como se não fosse ela, a criadora de tudo isso. O mestre diz para a gente que nós somos deuses, vós sois deuses. Também ele diz que vocês podem fazer o que eu faço e ainda mais. Então,
revela para nós o nosso poder de criar, o nosso poder de ser aquilo que a gente deseja ser. Tá? E como uma lei universal chama-se liberdade, em alguns segmentos religiosos chama-se de livre-arbítrio. Significa que, para que eu possa ter a liberdade, eu tenho que criar, eu tenho que ser o artífice de mim mesmo. Beleza. Então a gente colocou aqui uma base racional, a partir da razão daquilo que eu sou em realidade, do poder que eu tenho, que a mim foi conferido. Então eu digo, para cada ser humano, inclusive para mim, olha, você é que cria totalmente 100% da tua realidade. Se você está desse jeito, é porque você ainda ignora quais são as ferramentas que é você mesmo que deve estar sendo utilizadas para você virar a tua vida, virar a chave da tua existência. E se a pessoa realmente tem a capacidade, primeiro, cognitiva ou intelectual, de sacar que é a si mesmo, que as coisas funcionam, que quando ela muda o seu estado de consciência, com medicina ou sem medicina, tanto faz, ou seja, se ela começa a fazer coisas diferentes, se ela muda o comportamento, toda a existência dela vai mudar. Todos os resultados serão diferentes. Ela vai poder constatar isso que nós estamos falando aqui agora. E para isso não paga nada, não. Ela não gasta um tostão para fazer isso. Já que a maioria alega que ela não tem condição financeira para as coisas. É só ela mudar a própria consciência e colocar em ritmo outras atitudes que são reveladas a partir do comportamento. Assim, ela pode se curar de qualquer coisa. Ela pode conquistar qualquer objetivo na existência dela. Mas tem alguns casos que podem se tornar um pouco mais complexos. Quando a gente fala de depressão ou uma depressão paralisante, talvez essa pessoa precise de que alguém dê a mão na fase inicial. Se a gente está lidando com uma pessoa que não tem muita clareza intelectual, ela não consegue cognizar determinados aspectos da vida. Então ela precisa de alguém para dar a mão numa fase. Isso também é um fato. Mas esse, que ao invés de dar um peixe, ela dá uma vara para a pessoa pescar, precisa também ter algumas habilidades no sentido pedagógico, que também são totalmente esclarecidos pelo mestre. Como você utiliza de determinadas pedagogias para passar informações. Então, o que eu diria para estas pessoas? Primeira coisa, elenca essas coisas que nós trouxemos agora, esses itens, e veja de que você já é capaz. O quanto você já dá conta de reverter a própria propulsão de vida. Em palavras mais simples, se você mudar o seu comportamento, você muda a sua existência. Mas que comportamento? A forma que você reage, o jeito que você pensa as coisas. Eu costumo dizer para as pessoas que estão no meu entorno assim, tudo aquilo que você definiu que é certo passa a ser a sua cerca, o muro. Tudo que você definiu como errado passa a ser a cerca. Tudo que você diz que pode é a cerca. Tudo que você diz que não pode é a cerca. Você limitou, você se colocou dentro de um cativeiro. Então você vai ter que definir novas crenças, novas maneiras, e passar a viver dentro desse ciclo mais ampliado. Eu costumo dizer, uma pessoa que está num processo depressivo severo é uma pessoa que se revoltou contra a vida, ela não aceita o que está acontecendo. Não aceita e ela se revolta contra isso e entra para dentro e vai absorver toda essa raiva, toda essa revolta de não concordar. Ela tem todo o direito de não concordar, é claro. Mas às vezes é uma burrice da nossa parte não concordar e muito menos não aceitar o que já aconteceu. Porque a depressão é algo que aconteceu na vida da pessoa e que ela quer reverter. E tem coisas que são irreversíveis. Se alguém na família morreu, já era. Não tem como ressuscitar. Se a empresa quebrou, filho, já era. Aquele ditado simples, se o leite derramou, cara, no chão, não tem como você aproveitar ele mais não, filho. E agora você vai ficar revoltado com isso,
Isso é uma insanidade, velho. Estou falando desse perfil, que é o caso de toda pessoa depressiva. Toda, pode conferir. Então, se ela quiser virar essa chave, é muito simples, mas ela tem que querer e ela tem que abrir mão de algo que é ela própria. Tá? Então, eu diria que é isso. Esse é um recado, é uma possibilidade que eu abro aqui para essas pessoas que se encontram nessa condição. Ou seja, autoconhecimento livre e solto é que as coisas vão dar certo. Perfeito. Finalizamos a nossa maratona, essa jornada especial que Wander aceitou estar aqui. E gratidão por esse momento. Sou muito alegre por isso. Gratidão. Está registrado na nossa página oficial esse encontro especial. E, Wander, queria somente agradecer você, tá? Esse momento realmente nos expandiu, vamos dizer assim, né? Da Esse minha parte momento. também, Douglas, eu quero agradecer você, toda a sua equipe, a sua esposa, né, por ter me convidado para poder falar um pouco da minha impressão sobre a vida, sobre as medicinas, de uma forma bem geral, aqui no canal de vocês. Né, sei que vocês vão deixar isso exposto para as pessoas, a pessoa que me acompanha, a pessoa que acompanha vocês. Eu me sinto realmente muito honrado, né, de ter esse espaço de liberdade para colocar essa verdade que é própria também para as outras pessoas. Gratidão imensa. Gratidão. E para finalizar, a última mensagem do Tarô dos Arcanjos. E daí você Isso, pode, por favor. Uhum. nesse momento, somente para trazer o fim de noite aqui com o Wander. Uhum. E Arcanjo Regal saiu aqui trazendo ordem divina. Tudo é como deve ser. Agora, olhe além da ilusão e veja a ordem subjacente. Olha, combinou muito com o que você estava falando. Incrível. Uhum. Uhum. Gratidão a todos do Instituto Nature. Estamos honrados por vocês trazerem, né, esse momento para nós. Foi um grande presente. A gente finalizou, iniciamos o nosso mês, né, com chave de ouro. Obrigado, Wander. Gratidão. Gratidão imensa. Obrigado. A gente continua. E pode descansar, pode descansar. Ótima noite para o senhor. A gente está aqui sempre, pode chamar a gente sempre. Estamos aqui. Um Obrigado. abraço. Tchau, tchau. Até. Agora, pessoal, gratidão por vocês estarem presentes conosco. Queria agradecer por esse momento. Estudos da Consciência, parte 8. Está registrado na nossa página oficial. E hoje, né, como vocês puderam ver, esse grande presente que nós recebemos. E só queria agradecer a vocês, principalmente a vocês, por fazerem esse momento se tornar real. Estarem aqui conosco, Herman Miguel, olha o cliente da Vanessa. Jenny, plataforma. Ayahuasca. A cara que você viu. Olha só, o pessoal comentando na live. Alisson, Luciano, Fabi, Jenny, Morra, Rita, Aline, Isaac, Vander, Valdeni Lopes, Diniz, Rebeca, Silvia, Gustavo, Cristiane, Ana, Júnior, gratidão, pessoal. Vocês todos estavam aqui conosco. Geniane, Rita, Jenny, Joyce, Daniela, Seneca, Vicky, Almeida, Ângela, Guilherme, Stephanie. Queria agradecer muito vocês por estarem aqui. Alexandro, Giovana, Thales, Flávia, João, Sebastião, Angélica, Rony, Paulo, Juninho, Maria, Gi Ribeiro, Cleison, Renan estava aqui, Teixeira, Samira, um abraço, Adriano, Jéssica, Gustavo, Leonardo, Marcos, gratidão, Maria, por você também estar aqui. O Alisson, Carla, Borel, Ale, Rose, Dani, vocês são demais. Vocês estiveram aqui conosco e fizeram esse grande encontro acontecer. Estudos da Consciência, parte 8, e em breve maiores novidades, maiores informações também sobre os nossos projetos aqui da Artes e Terapias. Acompanhe com exclusividade e também queria mandar um grande abraço e um beijo
a nossa mestra do tarô, Vanessa Silva. Ela está ali no escritório. Daqui a pouco a gente vai trazer maiores informações do nosso grupo oficial. E está registrado também no YouTube esse encontro com o Vander. Lá na nossa página do YouTube vocês vão conferir o nosso registro completo com ele, tá? Um grande abraço para vocês e um grande abraço e um beijo de luz.